Perfeito. Então, antes de tratar propriamente da proposta, eu vou falar um pouco sobre a atuação dessas estratégias terapêuticas do nosso grupo. Por favor, cadê o próximo? Então, o Laboratório de Desenvolvimento de Inovações Terapêuticas, ele tem atividades na área da química medicinal, de produtos naturais e para o ensino de química e farmácia, próximo, onde, dentro da perspectiva da química farmacêutica e medicinal, nós trabalhamos o planejamento racional, a síntese e o desenvolvimento de substâncias bioativas, tendo como parceiro aí, próximo slide, a biodiversidade brasileira. Então, próximo slide, nós então, com foco nessa perspectiva, temos trabalhado nos últimos 18 anos nessa aventura que é trabalhar no desenvolvimento de novos agentes terapêuticos sustentáveis e de baixo custo. Próximo, por favor. Então, estrategicamente, o que é que a gente faz? Dentro da biodiversidade brasileira, a gente busca uma fonte natural que seja abundante, né, renovável, em grande quantidade, para que a gente possa, a partir dela, desenvolver novos agentes terapêuticos de baixo custo, visando, então, a autossuficiência brasileira em alguns temas de pesquisa. Então, como exemplo, a gente... Ficar no mesmo lá, cadê? Como exemplo, a gente trabalhou com o Safrol, né, que a gente desenvolveu produtos para o tratamento da hiperplasia benigna prostática, que foi licenciado em 2014, e com o LCC, que é o líquido da casca da castanha de caju, a gente tem feito diversos trabalhos, uns já foram licenciados até pela Universidade de Brasília, né, um absorvedor de radiação ultravioleta para a Natura em 2010. Próximo. Então, o que é o LCC? Né? Então, dentro da casca da castanha do caju tem um líquido viscoso, que é cheio desses compostos que vocês estão vendo aí, que são derivados fenólicos. Na castanha original você tem o ácido, mistura de ácidos anacádicos, e na indústria a gente tem basicamente o cardanol, onde o Brasil produz cerca de 300 mil toneladas desse composto por ano, a custo de 300 a 500 dólares a tonelada. Então, estruturalmente, esses compostos têm essa cadeia carbônica de 15 carbonos, que o professor Pastore já falou um pouco dessa ação surfactante que esses compostos podem vir a ter. E nós temos utilizado, então, esses compostos que já têm conhecido atividade na literatura. Então, são germicidas, são antiproliferativos, são anti-inflamatórios, e recentemente foram determinados como antivirais para o vírus da dengue do tipo 2, para o vírus da hepatite e para o vírus da chikungunya. Então, próximo. Nós temos utilizado essa estratégia do LCC para desenvolver a nossa quimioteca de produtos, em torno de 400 compostos, para diferentes alvos e aplicações. Próximo. Como os nossos compostos, nosso trabalho, ele visa, né, tem como finalidade a inovação, e existem possibilidades de proteção intelectual, então vou apresentar a nossa proposta de uma maneira resumida, bem de maneira geral. Próximo. Então, voltando ao título, esse trabalho conta, então, com a participação da doutora Andressa Oliveira, da mestranda Natália Monteiro, da LDT, e com o professor Lúcio Freitas e Carolina Bossoi, do Instituto de Ciências Biológicas da USP, que são os responsáveis para fazer os estudos in vitro com o vírus SARS-CoV-2. Então, na perspectiva, nós temos duas estratégias. A primeira estratégia é a estratégia terapêutica, que é uma estratégia de longo prazo, porque além dos estudos in vitro, há necessidade dos estudos em vivo, dos estudos não clínicos e os clínicos, e a estratégia profilática, que é o que a maioria das pessoas tem apresentado aqui, que é a identificação de compostos que possam ter atividade antiviral frente ao SARS-CoV-2 e ser então empregado em um produto que possa ser utilizado de forma profilática, né, como a desinfecção de superfícies ou mesmo no aumento da eficácia de EPIs. Próximo. Então, dentro da estratégia do planejamento racional, o que nós pensamos foi, próximo, esses compostos, por terem então aquela cadeia longa de 15 carbonos, eles mimetizam ácidos graxos, então a ideia é que esses compostos possam atuar como compostos membranoativos, desestabilizando a bicamada lipídica do vírus, promovendo a sua ruptura e sua destruição. Adicionalmente, a gente pode, dentro do nosso planejamento, vamos inserir alguns grupos que possam atuar em diferentes alvos, enzimas ou receptores relevantes para a ação do vírus, de modo a aumentar, no caso, uma das possíveis estratégias, aumentar o pH do endossomo, ou mesmo
oxidar alguns aminoácidos que sejam relevantes para o reconhecimento do vírus pela célula hospedeira. Então, o próximo, metodologicamente, nossos objetivos, eles incluem, então, a obtenção desses derivados do LCC, né, puros e como misturas, e selecionar 100 compostos da nossa quimioteca, os quais, então, serão encaminhados para determinar o perfil de atividade em células infectadas com SARS-CoV-2, determinar a citotoxicidade desses compostos em célula PRS6, e depois desses resultados obtidos, estabelecer o que nós chamamos de relações entre estrutura química e atividade antiviral, de modo a selecionar compostos líderes. Esses compostos líderes serão otimizados, né, racionalizados, e novamente entram no ciclo para determinar o perfil da atividade antiviral e da citotoxicidade. Próximo. Então, como os resultados esperados, a obtenção desses derivados do LCC, que já é de praxe no laboratório, e novos derivados hemissintéticos, as avaliações in vitro, tanto da atividade antiviral quanto da citotoxicidade, e, por fim, a divulgação científica em artigos e patentes. Essa é uma primeira perna do projeto, né? O projeto tem esse start inicial, mas para as outras etapas de escalonamento, né, obter compostos na escala de 50 gramas, a gente tem condições de fazer isso no laboratório, bem como a parte de estudos de formulação, farmacotécnica também, e avaliação em EPIs, faz parte de um grande outro projeto, que foi até submetido à CAPES, né, com a participação, então, da Graziela Joanite, da Marcela Bretas e do professor Guilherme Gelfuso e Thaís Gratieri, que é uma segunda etapa desse projeto, quando identificarmos esses compostos bioativos com atividade antiviral. O próximo, por favor. Então, do progresso da nossa pesquisa, o que é que nós já temos? Nós já selecionamos e enviamos 50 compostos para avaliação e estamos, então, no aguardo do feedback do ICB-USP quanto ao perfil antiviral para SARS-CoV-2 e para células VRS6. De posse desse composto, então, a gente vai fazer os estudos de relação estudo-atividade para selecionar os compostos líderes, identificando esses compostos líderes, e sintetizar novos compostos otimizados para entrar de novo nas avaliações. Então, por enquanto, próximo slide, estamos em construção dessas perspectivas. Então, eu quis fazer a apresentação bem rápida para que a gente possa ter, todos nós possamos ter tempo para apresentar nossos trabalhos. Eu agradeço ao Calil a oportunidade e a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Agradeço aí o seu cuidado com o tempo e também a sua disposição de estar aqui fazendo essa apresentação para a gente.